acréscimos, já estava vencendo por 3-0 na Vila Belmiro e consegue vencer a Chapecoense de uma maneira até um pouco fugindo a sua característica no segundo tempo, principalmente. O Santos soube jogar um pouquinho mais atrás, talvez até uma reclamação de alguma parte de torcida e até dos jogadores chegaram a mencionar isso em algumas entrevistas, atrelando a ofensividade e a falta de saber segurar o resultado no momento certo. Contra a Chapecoense, o Santos fez um pouco disso, sim, no segundo tempo, saiu nos contra-ataques, teve chance de ampliar com o Eduardo Sacha alguns gols, perdeu 2 ou 3 chances, mas conseguiu segurar o resultado. O último lance do jogo é uma finalização, o Everson faz a defesa, mas o Santos conseguiu a vitória de uma maneira um pouco, fugindo um pouco da característica do que vem sendo esse time do São Paulo, mais no segundo tempo. Embora tenha fugido dessa característica, teve chance sim para ampliar o placar e agora tem esse confronto contra o Atlético Paranaense em casa, enquanto vai esperar, vai ver sempre rodada a rodada agora de olho no Flamengo, que está ali colado no número de pontos. É muito interessante o que o Azan falou sobre o jogo de sábado do Santos, que eu fiquei pensando depois do jogo, como a gente aqui no Brasil sempre costuma apontar o dedo na direção das ousadias quando elas não entregam resultado, né? A gente é muito mais duro com elas do que com o conservadorismo. O Santos fez exatamente o que muita gente pregou depois do 3-3, que ele cedeu o empate ao Fortaleza, porque em tese teria sofrido o empate porque continuou atacando, quando na verdade os 3 gols que ele tomou, ele praticamente em todos eles estava com a defesa posicionada atrás, foram lances que tiveram muito pouco a ver com você estar desguarnecido atrás por estar atacando. Ele contra a Chapecoense fugiu da sua característica habitual por uma série de circunstâncias do jogo e nem assim esteve mais seguro. Porque em 2 ou 3 oportunidades a Chapecoense esteve a ponto de empatar o jogo. O empate não surgiu porque a finalização não saiu bem feita. Mas não foi a mudança de ideia que proporcionou ao Santos a tão imaginada segurança. Vamos puxar uma memória aí para ilustrar a última vez que aconteceu esse empate, como está na nossa tarja, né? Primeira vez que 2 times chegaram empatados em número de pontos, né? Claro que temos os critérios de desempate. Hoje o líder do campeonato é o Flamengo. Antes que o torcedor rubro-negro me cobre aqui no nosso Twitter, né? Mas a última vez que houve esse empate em número de pontos na 17ª rodada foi em 2003, quando o campeonato ainda tinha 24 46 rodadas. Né? Tinha 46 rodadas, ou seja, não estávamos a 2 rodadas do fim do primeiro turno. E o Santos estava envolvido também, empatado com o Cruzeiro, que acabaria campeão brasileiro com uma campanha extraordinária. Né? Um gol do Roger ali, rapaz, de pé direito, você viu? Roger Flores? Roger Flores. De pé direito, Pé direito, entrando na área como se fosse centroavante. Daqui a pouco ele vai mandar um WhatsApp aqui. Daqui a pouco vai tirar a onda dele. Esse foi o grande time do Cruzeiro de 2003, né, que conquistou o título numa campanha espetacular. Aliás, num ano espetacular para o Cruzeiro também. O Cruzeiro ganhou a tríplice coroa nesse ano e o Santos foi vice-campeão da Libertadores. Só isso dá a dimensão já de como foi importante essa disputa das 2 equipes e o Flamengo agora semifinalista também da Libertadores. Então dá para ter uma dimensão do tamanho dos times. Eu quero lembrar o seguinte, a nossa taxa de Santos e Flamengo abrem vantagem, mas a vantagem que eles hoje têm para terceiro e quarto colocado, e o Palmeiras ainda tem um jogo a fazer, essa vantagem o Palmeiras já viu sumir. O Palmeiras tinha essa vantagem de 5 pontos e ela desapareceu. O Cruzeiro é o único time que resistiu à parada por Copa do Mundo, Copa América, alguma coisa. Em 2014, era líder, parou, confirmou. Todos os outros campeonatos que tiveram interrupção de pontos corridos, o líder no momento da interrupção não sustentou essa liderança. Tem que incluir no planejamento não chegar na liderança à parada do Não, são dados, do né? meio Porque do ano. esses dados funcionam para o campeonato de pontos corridos, porque muitas vezes eles criam um cenário. É verdade que também a temporada brasileira ela sofre modificações tão drásticas com essa parada, porque De elenco, né? os elencos mudam demais. Então, em geral, você tem times que se refazem. Aí, Nori, pesquisa que você pediu, os internautas já fizeram. Obrigado ao Rodrigo Leite. O pessoal não falha. Neymar foi o 10º do mundo pelo Santos em 2012. Com certeza ele era muito mais do que o 10º naquele momento, mas ele jogava no time brasileiro. E aí ser 10º já era, né? Já era impressionante. Depois do trio MSN do Barcelona, agora o Flamengo tem o trio Gabi. Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Boa. Foi boa, foi bem. Trio Gabi. Então tá bom. Então vamos mostrar a atuação do trio Gabi aí na vitória contra o Palmeiras. Eles foram decisivos, né? Mais uma vez o estádio cheio. Nós vamos destacar daqui a pouquinho o que significa esse público aí de 65 mil pessoas, quase 66. E o Palmeiras começa fazendo um gol que não valeu, né? O chamado impedimento milimétrico e aquele desafio que os nossos narradores têm hoje, né? Eles precisam narrar o gol
depois anunciar que houve a parada. E tem aquela comemoração nova do mundo do futebol, que é a comemoração do gol anulado pelo VAR. Né? E assim, no mundo do VAR, tá tudo certo aí, né? Isso aí é impedimento, tecnologia é pra isso. a chuteira estava à frente. E o olho humano não consegue acompanhar. E esse aí foi rápido. Esse não demorou, não. Né? O segundo gol anulado do Palmeiras é que levou um tempo. O que não levou muito tempo foi pro Gabigol fazer esse gol aí. Pois né? é. E dessa vez ele não teve medo de cavar. Contra o Inter, ele não... teve uma chance no comecinho do jogo fez. E preferiu chapar. Exato. Né? Prefiro tentar tirar do goleiro, cara. Aí não, aí só biquinho por baixo da bola. E o gol foi muito bonito, né? A construção toda da jogada tinha sido bonita. E é curioso que o fim da... O fim da verificação do lance do gol do Palmeiras, ele coincide com a mudança completa do jogo e com o início do atropelamento que a gente viu no primeiro tempo. Tem um detalhe que eu acho muito interessante nesse primeiro tempo do jogo. O Jorge Jesus vai a campo, e é muito raro a gente ver isso, seja o segundo gol, o gol do Arrascaeta, no passe do Bruno Henrique. E a arrancada do Bruno Henrique nesse gol, né? Ele deu a volta, ele contornou a defesa do Tem Palmeiras. a ver também com a questão das perseguições que o Felipão arma na defesa do Palmeiras e com a decisão do Vitor Hugo, no lugar de defender a área, ele tenta fechar um cruzamento que ele não chegaria a tempo e deixar a área desguarnecida. Enfim, é um dos detalhes do gol. Agora, o que eu acho de interessante no primeiro tempo, e o outro gol anulado, é que é muito raro a gente ver uma intervenção tão rápida de um treinador modificando o desenho do seu time antes dos 5 minutos de jogo. Ao ver que a proposta do adversário, que era um pouco diferente da habitual, podia lhe criar problemas. O Flamengo entra em campo claramente num 4-2-3-1, com o William Arão e Gerson de volante e o Everton Ribeiro como camisa 10 pelo centro. O Bruno Henrique à direita, o Arrascaeta à direita, o Bruno Henrique à esquerda e o Gabigol de centroavante. O Palmeiras entra com os 3 volantes, com o Matheus Fernandes no meio. As primeiras 3 disputas do jogo, o meio-campo do Palmeiras ganha, com uma imposição física. Porque o Everton Ribeiro é um pouco mais leve, o Felipe Melo um pouco sobrando por trás, os 2 volantes dando combate. Há 2 retomadas de bola, na terceira sai o gol. Imediatamente após a parada para a verificação do lance, o Jorge Jesus modifica todo o desenho do Flamengo. Ele mantém os 2 à frente da defesa, Arão e Gerson, que aliás tiveram os 2 partidas excelentes. Ele coloca o Arrascaeta para a esquerda, o Everton Ribeiro para a direita, e o Bruno Henrique vai para o centro fazer companhia ao Gabigol. Você aumenta a pressão na saída de bola do Palmeiras, aumenta a imposição física pelo meio, e a primeira pressão que o Bruno Henrique vai dar na defesa do Palmeiras em saída de bola, acontece o chute e sai o gol. A partir dali, com esses 2 atacantes de mobilidade pelo centro, que quase sempre fazem o movimento do centro para fora, e com os meias pelos lados, que fazem o movimento de fora para dentro, com as perseguições do Palmeiras, o Palmeiras nunca mais achou a marcação. O Filipão gosta de um sistema de marcação de encaixe, com perseguição longa, e com essa mobilidade, o Flamengo começou a produzir uma Vamos lá, encaixe com perseguição. O homem que está mais próximo... É uma marcação individual? Não é uma marcação individual, porque senão você não tem o seu marcador pré-determinado. Uma marcação que começa na zona e vira individual, não é isso? Se o cara cair por ali, ele é seu para sempre. O homem mais próximo do seu setor, ele começa a perseguir. Tem um jogador que vai dar o bote. Isso. E ele vai perseguir até o fim da jogada. Vai dar o bote, mas se o cara fizer o facão, se ele for para o outro lado, você tem que ir... O que varia de time para time, em muitos casos, é o tamanho dessa perseguição. Até que ponto você persegue? Até o fim da jogada, aconteça o que acontecer, até ele sair do seu setor e você recompõe e o outro pega. Isso aí são escolhas de treinador. No Palmeiras, em geral, essas perseguições são um pouco mais longas. O Flamengo começou uma produção industrial de espaços vazios. A partir dessa mobilidade dos seus jogadores. Há um momento do jogo, um pouco antes do segundo gol, em que o Gabigol leva o Felipe Melo da cabeça da área até a lateral do campo, sem a bola. É hora da pedaladinha? Que o Felipe fica quem dando está com a bola é o nele. Rafinha, que penetra por um latifúndio aberto no meio campo, dá para o Everton Ribeiro e quase sai um gol. Então, a partir daí, houve uma imposição tática e técnica, óbvio. Sim. É que você fazer esse tipo de coisa também. com um time que tem a capacidade de movimentação que o Flamengo tem no Você ataque... não pode errar. É proibitivo. O que aconteceu? A eliminação do Internacional vem no momento que o Internacional busca um resultado, mas erra. E você errar com esses jogadores, com esses 4 caras do Flamengo que chegam com muita velocidade... Os caras te punem, né? Eles te punem muito rapidamente. E o Palmeiras fez alterações no jogo de ontem, para o jogo de ontem, que não foram muito treinadas. Por exemplo, Matheus Fernandes entrou como um terceiro jogador de meio campo. Isso não foi treinado. Isso é um fato. Não sou eu que estou inventando. Isso está noticiado. E teve uma mudança de lado dos zagueiros.
né? O Vitor Hugo veio jogar pelo lado esquerdo e o Gustavo Gomes pelo lado direito. Quem joga normalmente pelo lado direito é o Luan e o Gustavo Gomes pelo lado esquerdo. Então, isso... Aí quando você erra, e eu acho que o Flamengo provoca muito erro no adversário, isso é um outro mérito, quando você tem esse tipo de jogador à frente, que é um jogador que tem um vigor físico impressionante. Eu estou falando de jogador no genérico, né? Porque são 4 ali. Todos são jogadores de muita intensidade física, eles vão provocar o erro no adversário. Não apenas pela marcação que eles fazem, porque o cara começa a pensar que se ele perder a bola ali, ele está danado. Acho que isso foi um grande mérito O Flamengo tirou a competitividade do Palmeiras do jogo muito cedo. E aí não teve volta para a equipe paulista. E aí eu acho Noriega, que, perdão. Além de tudo que o Flamengo fez certo, após o primeiro gol, a baixa de competitividade do Palmeiras, eu acho que também tem a ver com o momento do clube, né? Sim, com tudo que está O acontecendo. padrão dos times do Filipão, do que eles são de competição, esse Palmeiras parecia um time abatido demais em campo. Não reage. Não reagiu. Razão chamou. É isso, só para complementar, Barreto, que o Noriega estava falando, exatamente, que está noticiado, o Tociro Neto, nosso setorista aqui do Palmeiras, informou a respeito disso que o Noriega destacou. Essa formação com 3 volantes, com o Matheus Fernandes, Bruno Henrique e o Felipe Melo, não foi treinado ao longo da semana. E os jogadores ficaram sabendo antes do jogo que seria dessa maneira. Está publicado no Globoesporte.com para quem quiser ver a reportagem. E o Tociro também publica que não está descartado, embora seja improvável, não está descartado uma mudança na comissão técnica. Isso está sendo avaliado, a pressão é muito grande, o Palmeiras não venceu desde que voltou da parada para a Copa América no Brasileirão, são 7 jogos, 5 empates e 2 derrotas. Então, e ainda teve essa entrevista coletiva durante a semana, que muita gente repercutiu bastante, né, do Alexandre Matos, do Cícero de Souza e do próprio Filipão. A situação é difícil do Palmeiras, mas se a gente lembrar que tem esse jogo atrasado e acaba vencendo, fica a 3 pontos dos 2 líderes do Flamengo e do Santos, com um turno inteiro pela frente. A gente já viu casos de times que se recuperam. Talvez o Brasileirão, o segredo de você vencer o título, você conquistar o título, é ter o menor tempo possível de oscilação. Você vai oscilar, é normal, campeonato de 38 rodadas, mas se você conseguir diminuir ao máximo esse tempo de oscilação, talvez seja o grande segredo. O Santos oscilou agora, ficou 3 jogos sem vencer, se recuperou. O Palmeiras está atravessando esse momento. E se a gente lembrar antes da parada, como o Noriega também destacou, que vinha muito bem, os jogadores até do Palmeiras falavam, seria bom se nem parasse o campeonato. No embalo que eles estavam, realmente o momento não foi dos melhores e aí não conseguiu sustentar essa vantagem na retomada do campeonato. O momento é de falar do Palmeiras ou do Flamengo? Ou pode misturar? Pode misturar, que a gente vai seguindo vocês. Aqui é o seguinte, é encaixe com perseguição. Vocês falam, eu encaixo no que vocês falam. Perseguição longa, e a nossa equipe lá, o meu querido amigo Mansur. vai. Eu acho assim, a questão, o Flamengo, o Palmeiras precisa nesse momento de frieza na gestão da situação, na gestão da crise, que é um termo muito moderno. Você não pode jogar fora tudo que foi feito nos últimos anos. Nos últimos 3 campeonatos nacionais, o Palmeiras ganhou 2 e foi vice-campeão em outro. Então, agora, você tem que fazer um mapeamento de situação e as informações estão todas lá. Todo grande clube do futebol mundial tem qual jogador falha mais, em que minuto o time toma mais gols, em que setor ele é mais vulnerável. Tudo isso tem que ser transformado agora em conhecimento. A montanha de informações, ela está ali. Aí você tem que ter frieza por parte da gestão de elenco, do Filipão, dos seus auxiliares, do Alexandre Matos, para entender esse momento e de onde vem a saída. Eu sou contra a demissão de treinador em meio de temporada. Mas muitas vezes, não estou dizendo aqui que o Felipão deve ser demitido, eu acho que a solução ela tem que sair do mesmo grupo, é o fundamental. Mas tem que saber se os jogadores estão respondendo ao comando dele. Se os jogadores não estão mais respondendo ao comando dele, não adianta você insistir. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro, com o Mano Menezes. E o Mano Menezes, que é um cara muito inteligente, percebeu isso. Que o que ele estava propondo não havia mais resposta. Eu acho que o Palmeiras tem que fazer uma análise profunda dos erros, enquanto é tempo, por que o Palmeiras é eliminado frequentemente em jogos eliminatórios. Quais são os setores que mais falham? Quais são os jogadores que mais falham? Essas informações estão todas lá. Tudo está lá. Você tem que pegar essas informações, transformar em conhecimento e ter uma decisão rápida para ver como você tenta recuperar enquanto a distância ainda é pequena. Eu tenho o Filipão falando sobre isso, sobre essa questão psicológica, mas eu só queria trazer aqui as informações que nos foram passadas pelo nosso repórter Thiago Crespo, que está lá em frente ao CT do Palmeiras, e ele disse o seguinte: os treinos da semana, isso já foi informado à imprensa, os treinos da semana vão ser fechados e o Palmeiras alega questões de segurança, prefere que não haja nenhum contato. Os antecedentes dão razão. Sim. Não vai entrar a imprensa, também não vão entrar torcedores, os treinos serão todos fechados. Já teve um esquema de policiamento em alguns dos treinos ali na academia de futebol para evitar qualquer problema em dias que se achava que poderia ter uma pressão. Já está tendo essa preocupação há alguns dias lá no Palmeiras mesmo.
O ônibus do Palmeiras foi atacado no jogo de Libertadores pela própria torcida, uma situação absurda, né? E os jogadores responderam bem, rapidamente, ganharam aquele jogo. Eu acho que é preciso muita frieza no estudo das situações e a tomada de decisão tem que ser por parte da diretoria do Palmeiras em relação ao que se pode fazer. Se eles identificam que o problema é do elenco que não responde às ações do treinador por algum motivo, ou eles chacoalham esse elenco e bancam o treinador, ou então eles mudam o treinador. O que já se sabe é que se o Filipão, né, hoje... Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.